Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou da Morini, bora para nossa análise diária. Pessoal, é o seguinte, hoje, dia 15 de setembro, segunda-feira, mercado sem grande oscilação, né? Desde ontem, na abertura, domingo, tá? Ficou um pouquinho mais flat, tá? É verdade que a gente pode ver aqui, conforme no nossas paridades, né? A gente ficou um pouquinho mais flat, né, pessoal? Então, zero, o dólar ele tá caindo 0,23, tá? Deixa eu colocar aqui o dólar, isso aqui é o WZ. Então, ele ficou um pouquinho flat na abertura, né? Trouxe essa liquidez, pegou essa liquidez e está trabalhando, né? Ele já está quase colocando aqui ele trouxe essa liquidez maior, trabalhou para cá, né? Então ele conseguiu descer o 97, tá? E nós e para as outras, o Forex, né? Tá correndo a contraparte normal, né? Então as outras moedas estão numa leve alta, o dólar numa leve baixa, que isso fez com que o nosso dólar caísse mais um pouco, né? Ele tá parando aqui no 133, né? Ou aliás, 333, né? 329. Ele tá no 333, ele trouxe uma liquidez aqui mais interessante. Bora começar aqui pelo dólar. Pessoal, dólar ele já começou, né, na máxima da CME, tá? Começou aqui na máxima da CME, a gente tem um ajuste, o ajuste aqui e o POC. Tá, então ele meio que interagiu só com o ajuste e deixou a liquidez passada para trás, né? E a média contratual também, né, galera? E lembrando que aqui, pessoal, a gente tem a Petax de sexta-feira, a Petax final de sexta-feira, tá? Então ele não conseguiu trabalhar acima, ele ficou, já buscou, né? O 0,33 de baixa e veio buscar também a nossa taxa mínima de câmbio, que nós temos aqui a nossa taxa máxima de câmbio, parâmetro de abertura e taxa mínima de câmbio, tá pessoal? Então, deixa eu mostrar aqui para vocês, né, a nossa Petax de hoje. Nós hoje tivemos um tanto uma grande oscilação da primeira para a segunda, né? Foi mais ou menos a distância de 6,5 pontos. Aí depois, né, nós tivemos uma puxada um pouquinho mais forte, negativa, né, de 14 pontos e depois uma de 5,5 pontos. E nosso casado está de 20,10. Lembrando que nós temos estudo sugerido, tá, de meio-dia. Então, uma margem de erro dessa Petax para essa foi de 3 pontos, né? Que é o erro, né? O nosso erro, a gente basicamente eu não fico calculando a Petax, tá? Porque conforme eu ia operando, eu sempre esperei os dealers darem a Petax, né? Então, por que eu vou ficar calculando se eu vou esperar a Petax para fazer alguma coisa, né? Então, eu sei que tem como uma estimativa, mas nós traders pequenos, a gente tem que esperar, né? Temos que esperar os maiores agir, depois nós vamos atrás, né? Nunca tentando, tá certo que nós podemos pensar como eles, né? Então eu procuro sempre o meu operacional realmente muito próximo de institucional. Só que a minha entrada não, a minha entrada ainda é física, de pessoa física, né? Institucional ele monta a posição. Pessoa física pega poucos pontos, né, pessoal? Mas o dólar eu tenho realmente, eu estou pensando realmente em só observar e parar mesmo, porque eu gosto de ativos mais direcionais, tá? Mas eu vou estar trazendo aqui para vocês entender e como é que o dólar realmente ele funciona, tá, galera? Então a gente viu aqui, olha só, o dólar ele tem aqui a máxima da CME, mínima da CME, né, pessoal? Então tem essa distância aqui que é calculado, que é ali de Chicago, né? A nossa paridade é BRL USD, né?
Ele foi buscar, né? Tá bem perto da nossa amplitude média diária, só que aqui na parte negativa, né? Então, pessoal, ele já ficou numa tendência de alta, tá? Também motivado pelo nossos juros, né, galera? Então, juros é um dos ativos é o ativo mais importante que o dólar e a bolsa, tá? Os juros é o que manda no mundo, né? Então, olha só como estão os vértices, né? Então, trabalhando realmente aqui na tendência de baixa, né? E eles teve mesmo um arrefecimento, né? E a partir de 11 horas eles começaram realmente a cair. E depois, assim, ao meio-dia, eles ficaram trabalhando, né? Um pouco mais. Tá bem ticado, né? Olha só aqui, tá bem ticado realmente os juros. Ele funciona assim, né? Os juros ele fica num tique só e depois ele pega uma tendência, tá? Mas tá nessa tendência aqui de baixa, nossos juros como um todo. Olha só, deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, negativo, né, galera? O que acontece? Bolsa, ela tende a subir e o câmbio a descer, né? Então, o dólar ele aqui na abertura de mercado, aí o que eu entendo aqui como é de operações, né? Ele faz essa liquidez, né? Quem não consegue pegar essa queda, tem como pegar pelo menos essa volta, né? Porque ele faz essa liquidez aqui, olha, a gente tem uma liquidez, tá? Inclusive ele volta depois. Mas aqui também nós temos o 350, galera, 350. Então é interessante. Eu acho que seria interessante uma compra aqui, né, para trazer para essa liquidez, tá? De até então. Então 350, né, 450. A gente sabe que o dólar ele gosta de ficar trabalhando nesses ranges, né? E ele tá bem apertado. O dólar tá trabalhando em 30, 40 pontos nas últimas semanas, mas caindo assim progressivamente, né, galera? Porque no mercado tem se veiculado que os Estados Unidos ele tá desalavancando o dólar, né? Então por isso que, por exemplo, hoje o dólar, né? Olha só, ele desceu mais um pouco, né, galera? Então se eu colocar aqui, por exemplo, num gráfico de um dia, aqui, um dia. Então olha só como é que o dólar tá, né? Então ele perdeu essa consolidação, né? A verdade é essa, porque o dólar aqui, nosso dólar é calculado, né? Não tem como não acontecer isso. E quando o dólar tava 5,70, 5,80, a gente estava para cá, né? E agora ele perdeu realmente esse range, por isso que o dólar ele vem se desalavancando, tá? Então o dólar, eu ainda acho que ele pode vir até os R$ 5, tá? Se continuar assim, né? Porque isso aqui é a tendência de baixa, tá? Então, pessoal, deixa eu ajeitar aqui. Aí, voltando, né? Então, eu achei interessante essa busca, né? De um POC até então. Mas como os DIs eles estavam realmente caindo, eu acho seria mais interessante, né, essa volta aqui na VWAP para ele vir renovar essa mínima. Então a gente tem um POC, ele tem essa liquidez, né? Ele volta, não consegue ultrapassar ela e renova, né? Então tá bem interessante. Aqui a gente tem uma compra e uma possível venda. E aqui no preço futuro, modalidade scalp, uma compra, né? Então é bem verdade que ele veio aqui, né? Que o preço futuro ele ficou trabalhando, tá? Em cima aqui, né? A cotação ficou trabalhando em cima do preço futuro e depois veio buscar de novo aliás, veio tocar realmente interagir com esse POC. Aí aqui realmente assim, eu entendo, porque como a nossa tendência tá, né? A gente tem que ver aqui, olha a VWAP. Tá inclinada, né? Média do ajuste também inclinada. Da nossa Petax, né, de sexta-feira também estava inclinada na baixa. Então,
acho mais interessante ele voltar numa liquidez para revender, né? E o alvo aqui seria essa Petax, né? Essa Petax seria um alvo a segunda Petax do dia, né? E ele tá realmente caindo, né, galera? O nosso câmbio ele tá realmente caindo. Olha só, o nosso preço futuro e o nosso Petax futura final e a Petax final, o nosso D0. Então, provavelmente, né, a gente pode ver que o dólar hoje ele vai fazer o ajuste, possivelmente, tá, galera? Só uma estimativa dentro desse range aqui do 345 ao 325, né? Mas pode ser que ele trabalhe mais para baixo, né? Isso aqui vai também depender dos juros, tá, galera? O mercado, pessoal, ele está guardando as suas fichas para quarta-feira, né? Que a gente vai ter ali a quarta-feira na nossa agenda. Nós temos às 3 da tarde. 3 da tarde, né? Então a gente aqui tem decisão, né, do Fed sobre a taxa de juros. Então o mercado ele vai estar bem atencioso quanto a isso, tá, galera? Então basicamente foi isso, foi o câmbio. Bora para o mini índice. Mini índice, pessoal, o mini índice ele trabalhou numa tendência de alta, tá? Ele ficou meio preso, né? Até umas 11 da manhã, na parte um pouco mais positiva, né? Do nosso gráfico, né? Então a gente tem aqui, né? POC de sexta e o ajuste, né? Ele meio que interagiu, porque aqui tem uma frequência, tá? Ele não conseguiu tocar, mas ele meio que interage. Ele começa a pegar um pouquinho mais de força. As nossas bolsas, pessoal, galera, nossas bolsas elas estão um pouquinho mais flat, né, galera? Elas estão um pouquinho mais flat, só que mais para alta, né? O nosso fix não deixa a gente mentir, né? Então elas estão um pouquinho mais flat para alta. Setor de energia também, né? Um pouco mais mais trabalhando um pouco mais na alta, né? E os metais também na alta, tá, galera? Também um pouquinho mais para alta. Então, eu entendi que como o nosso índice é comoditizado, né? Aqui a alta ela iria prevalecer, tá? A nossa tendência de alta. E tava um pouquinho mais interessante se, assim, ele criou a liquidez, né? Bora fazer a nossa... Ele criou uma liquidez maior, tá? Então, quem perdeu, né? Acho que aqui até daria uma compra, né? Até daria uma compra, mas mais na modalidade scalp. Quando ele voltou, quando ele veio para cá, né? Aí dava para ter feito uma compra para trazer para cá, para essa liquidez, né? Da primeira janela aqui, que ele veio aqui mais tarde, né? Ainda sentiu. Só que teve a abertura do mercado à vista, a abertura do mercado americano, né? Aí aqui eu entendi que a compra ela iria prevalecer, né? Por quê? Porque nós temos, né, os nossos, basicamente, todos os nossos índices, deixa eu mostrar aqui, aqui, né? Então todos os nossos índices, olha só, trabalhando na alta. Banco do Brasil um pouco na baixa, né? A VEG também um pouco na baixa. Só que nós temos as outras ações, os ETFs e os índices no polo positivo, né? Que a gente tem negativo, tá aqui essa linha tratejada, e o polo positivo que está aqui em cima. Então o índice ele realmente, como ele acompanha, né? Que ele é composto por isso, eu entendi que estava melhor para nós entrarmos na compra, né? Então essa compra aqui, a abertura do mercado à vista, né? Aí a gente tem quem está comprado, né? Nesse montante aqui, né? Quem está comprado realiza na abertura do mercado à vista, porque
porque é uma praxe, né, do mercado. Então a gente coloca um pouco no bolso, só que o cenário não mudou, né? Então aqui daria uma compra, né? Depois o mercado ele trabalha essa liquidez aqui, né? E fica meio flat aqui, né? Até aqui ele deu uma entrada na abertura do mercado americano, né? Que foi justamente para o POC, né? Então aqui já dava para dar uma realizada. E depois eu não vi assim, quando ele ficou um pouquinho mais lateral, eu aceitava só comprar aqui nessa região. Só que ele não acontece que ele pode fazer isso, né? A gente tem essa liquidez, a gente tem aqui a rejeição, rejeição e aceitação aqui, né, no meio. Deixa eu limpar mais esse gráfico. Então, a gente tem uma liquidez assim, né? E a gente tem rejeição, rejeição da venda e a rejeição da compra. E aqui a aceitação. Como o nosso cenário é de alta, é mais interessante estar comprado aqui, né? Ou estar comprado mais nessa região. Ficar comprado aqui ou vendido, você passa calor, né? Então esse é basicamente o trade location, né? Então nós temos áreas específicas, por isso o nome trade location, que é o local, né? Então nós temos um local onde nós podemos fazer trade. Então o trade ele não vai ficar fazendo trade aqui, tá? Ele vem para cá e aqui ele faz a parcial ou encerra a operação, né? Ou tenta levantar, ou tenta levar, na verdade, né, a cotação. E quem conseguiu, né, fazer o médio comprado aqui venceu, né, essa movimentação, né? E ele está quase renovando a nova máxima histórica de novo, né? Que eu acho que aqui um pouquinho mais interessante seria realmente quem está comprado aqui levar até os 145.500, que ele está com um pouquinho mais de dificuldade de passar, né? Só que ele trabalhou essa liquidez aqui, né? Ele conseguiu trabalhar, puxou essa liquidez e trabalhou a liquidez aqui, né? Basicamente no 145 mil, né? Aqui 145 mil. Então basicamente foi isso, pessoal. Deixa eu mostrar também o nosso EWZ, né? Nosso EWZ, olha só, fez um pré-mercado na alta, abriu, ficou um pouco lateral, mas depois, né, veio para alta, trouxe essa liquidez, está trazendo a liquidez um pouco mais acima. BR Titãs, mesma coisa, né? Um gap de alta e está trabalhando de forma altista, fazendo topos e fundos ascendentes. EWZ está com 0,71 de alta e o BR Titãs está dando 0,73 de alta. Então, galera, o nosso mini índice, né, trabalhando na compra e o dólar trabalhando na venda. Pessoal, por hoje é só. Eu desejo a vocês um excelente resto de pregão. Se inscrevam no canal e deixem um like. Valeu, pessoal. Até mais.